Olá, bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer nosso cash stuffing do mês de março. Vamos lá? Bom, se você entrou de paraquedas aqui e não sabe o que é um cash stuffing, nós usamos, né, nós da comunidade de budget, usamos a técnica dos envelopes para nos organizar financeiramente. Significa dizer que nós separamos em categorias e colocamos o dinheiro daquela categoria em envelopes, tá? Como do Brasil, nós estamos no Brasil, o Brasil é um lugar, infelizmente, que é perigoso, tu não pode deixar o teu dinheiro em casa, ou tu não pode sair carregando o dinheiro. Por que a gente utiliza o dinheiro? Porque existe uma dor implícita em quando você paga com dinheiro, que o teu cérebro percebe, já tem estudos dentro da psicologia financeira que comprovam isso, que você não sente quando você passa o teu cartão, tá? Então, é uma técnica de administração de dinheiro, de finanças, que funciona. Todo mundo que já testou diz que funciona. Eu testei e digo que funciona, tá? Só que assim, você tá vendo que aqui tem algumas notas reais de dinheiro físico e aqui dinheiro cenográfico. Porque as contas que a gente paga digitalmente, algumas coisas que a gente deixa no banco, não tem sentido e eu sacar e depositar e outras coisas que também não são seguras. Mas algumas categorias eu gosto de trabalhar com dinheiro físico, tá? E é por isso que ele está aqui. Então, continuando aqui, eu tô aqui à base de água, porque tá muito quente, gente. Vocês não têm noção. E com essa luz aqui, ela pega fogo em mim. Bom, eu acho importante explicar, né? Embora pareça ser repetitivo. Primeira coisa, eu quero saber como é que tá o som para vocês, porque eu tive algumas reclamações do som. E aí agora eu coloquei esse microfone, o som melhorou, piorou, comenta aí pra mim como é que tá a situação. No vídeo de não é um stuffing, cash condensing, que eu peguei o dinheiro físico e transformei em dinheiro cenográfico, aquelas notinhas do Rain, que era antiga Trust to Bees, e aí virou Rain in April, acho que é. Eu recebi um comentário dizendo que não entendeu nada. Porque às vezes eu parto do pressuposto que todo mundo que me assiste aqui é da comunidade e tá mais ou menos pegando no ritmo. E entende o que eu tô fazendo. Eu esqueço que esse pode ser teu primeiro vídeo e tu não tá entendendo nada que eu tô fazendo. Então, eu acho que vou ter que começar a repetir mais informações para vocês, né, começarem a entender o que acontece. Tá vendo todas essas carteiras aqui de couro sintético que tem aqui? A gente chama de binder, tá? São carteiras que as pessoas, principalmente lá nos Estados Unidos, elas saem pra rua com isso aqui com dinheiro dentro, tá? Aqui no Brasil, a gente não tem como fazer isso, por óbvio, né? Porque não dá para sair com dinheiro físico assim, com todo o teu salário numa carteira, né? Então nós deixamos os binders em casa, normalmente, apesar de eles terem dinheiro cenográfico. E de tempo em tempo nós fazemos o que a gente chama de atualização de gastos, que a gente pega e vai tirando o dinheiro e vai contando, tá? Eu preciso fazer a atualização de gastos com mais frequência, eu confesso, tá? Eu ando bem. Tô fazendo uns 2 por mês. Embora o meu orçamento esteja em dia, porque eu tô fazendo por outros controles, né? Pelo controle da The Budget Mom, né? Então eu fico controlando meu saldo e eu sei como é que tá a situação. Ainda assim, é interessante que eu continue fazendo atualização de gastos com mais frequência. Bom, dito isso, já enrolei demais. Vamos aos cash stuffing, que é colocar o dinheiro nas categorias. Então, ó, moradia. Moradia nós temos várias contas, né? Eu tenho a conta de luz, a conta de água, conta de luz que eu coloquei 220. Eu tenho a conta de água, que é 120. E sim, o condomínio.
Aqui. 200, 400. Aqui. 200, 400, 500, e 50, e 70, e 90. 590. Isso aí. 590 em moradia. Moradia, para mim, são os gastos básicos de conta de luz, conta de água, condomínio. São as coisas que precisa para morar. E eu condenso tudo isso aqui nesse envelope aqui, porque não tem por que separar, tá? O gás, para mim, é o gás de cozinha, em que por bastante tempo eu fiquei colocando R$ 20. E aqui no último eu coloquei 30, ó. Do dia dezembro foi a última vez que eu aportei. Eu já tenho o suficiente para um botijão de gás. O botijão de gás tá 130 aqui, tá? Então, tá numa caixinha no Nubank, tá lá quando acabar meu gás, que tá assim, ó, multiplicando, porque o meu gás, ele. Me conta quanto tempo dura o teu gás aí, porque o meu gás, eu tenho anotado aqui que eu comprei em junho do ano passado, então já tá dando aqui 6, 7, 8 meses já, meu gás. Manutenção de casa, nós vamos colocar R$ 50, que é uma caixinha do Nubank que eu coloco, tá? Deixa eu anotar, eu tenho uma caneta aqui que eu já vou anotando aqui, ó. Mês 3, depósito, mais 50, nós vamos ter R$ 200, tá? Diarista não temos nada para colocar, nós temos R$ 504. Meu sonho é que eu consiga aportar com regularidade para contratar alguém para me ajudar, porque a gente trabalha o dia todo, né, gente? E dar mais conta da casa fica difícil, mas vamos ver. Manutenção do carro, eu também coloco R$ 50. A manutenção do carro, para mim, furou um pneu, tem que trocar o óleo, sabe? Essas coisas que o carro pede, sabe? Então, eu vou colocar aqui depósito, março, mais 50. E aí, nós vamos colocar R$ 250. Certo? Uber nós vamos colocar R$ 50. E transporte, no transporte nós vamos colocar, que o transporte aqui para mim, ele é o transporte integrado, é o cartãozinho do ônibus, tá? Eu coloco R$ 600 todo mês. Eu trabalho numa cidade, não digo longe, assim, mas não é a mesma cidade que eu moro, tá? Mesada. Mesada aqui eu coloquei R$ 112 e eu gosto de usar a mesada em dinheiro. Deixa eu colocar isso aqui. Depois eu troco. R$ 112. Aqui. Ajuda pais não vai dar. Ajuda sogro também não vai dar. Roupas. Eu coloquei R$ 150. Deixa eu ver um negócio que eu tava devendo aqui. Sobrou porque eu deixei. Não descontei isso aqui. Pet. Pet, R$ 150 que eu coloco todo mês. Para comprar ração do meu cachorro e também porque eu estou juntando para o adestramento dele. Tá? Então, vou colocar aqui. Depósito mais 150. Que aí dá. Depois eu somo. Eu tô com um pouco de pressa. Supermercado eu coloquei R$ 600. 300, 400, 500, 2, 4, 6,
8, 10. Deixar bem trocadinho assim. 200, 300, 400, 500, 2, 4, 6, 8, 10. 600. Certo? Aqui em fruteira. Fruteira eu coloquei R$80. 2, 4, 6, 8. Vai dar mais ou menos uma média de R$20 por semana em frutas e R$20 na padaria. Tá? 2, 2, 4, 6, 8, 9. Opa! 2, 4, 6, 8. Na padaria. Nem pesa nada. Agora aqui. Celular. Minha conta do celular eu tenho controle, né? E aí é R$50 por mês. Nuvem eu coloco R$20 todo mês. Certo? E aqui é um Sinking Funds. Mês 3 fica R$60. Certo? Assinaturas, eu vou colocar R$50, embora eu acho que é 26 por mês. Então, mês que vem talvez sobre. Farmácia, eu vou colocar R$170. E farmácia também é um Sinking Fund. Significa o quê? Que eu coloco na caixinha e no meu fechamento, se sobrar, eu deixo na caixinha, tá? Ó, tem R$25, eu vou colocar mais 170. Tá? Então, depósito em março. Depois eu faço as somas, tá? Vocês querem que eu conte? Tá, eu conto. 150, 70, 95. É isso? 170 mais 25, isso aí. 195, desculpa. Academia. Academia são 180, porque eu estou numa academia que é cara e eu ainda fiz uma contratação de um coaching lá para me ajudar a fazer os treinos, porque nas academias, não sei como é que funciona com vocês, mas lá eles me largam, eles me dão um treino todo torto assim e me largam sozinho. Daí aqui, vamos lá, educação. Educação, eu tenho R$115. 115. Comer fora, eu vou deixar R$100. Viagens, eu não consigo colocar nada. Ateliê, nada. Dízimo. Dízimo é 660. Todos esses valores vocês podem acompanhar no meu planejamento, tá? 2, 4, 6, 50, 60. Meu planejamento é que eu digo quanto de dinheiro eu vou colocar em cada categoria e faço acompanhamento por categorias. Mais tarde a gente faz a análise para ver presente. Esse mês vai ter presente, porque eu tenho um aniversário. Aí eu vou ficar com 20 aqui e 50, porque provavelmente a gente vai sair para almoçar com essa pessoa. É lá no meu trabalho, então. Ok. Datas comemorativas, R$50. Para o Dia das Mães. Depois isso aqui vai para o binder do Dia das Mães. Tá? E agora nós vamos para as dívidas. Imprevistos, dívidas não, investimentos. Imprevistos, eu vou colocar R$100. Independência financeira é 320. E aí nós temos que pintar uma meta.
Mês que vem já são 340. Gente, eu pinto tão bem. Reserva. Reserva, nós vamos colocar R$50. 10, 20, 30, 42, 4, 6 e 8 e 10. R$50 trocadinho. Nós vamos ter 752. Mais 50. Depósito. Essa aqui é a minha camada de reserva financeira. Tá? E a camada 1, que a ideia é juntar R$1.000, tá? Em espécie. Que é a camada 1, depois tem a camada 2, camada 3, com diferentes níveis de liquidez. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, dá uma olhadinha aqui em reserva financeira em camadas. É o vídeo mais acessado aqui do canal, tem 1.700 visualizações. Vou tentar linkar aqui, tá? No card. Mesada de filhos, R$50. Vamos ver se meu marido vai dar a parte dele, né? Porque isso aqui é uma carteira de investimentos que eu invisto. E a ideia é que os rendimentos eles paguem a mesada dos meus filhos. Eu ainda não tenho, eu estou na lista de adoção, mas eu já tenho carteira tanto para mesada quanto para o enxoval, tá? E depois nós vamos ter uma carteira para os estudos, né? Saving Charles e Arroro não vamos colocar nada. Enxoval das crianças nós vamos colocar. Inclusive, eu vou precisar até da ajuda da Nina depois. Nina, me ajuda a fazer essa lista de enxoval decentemente. Você tem mais experiência que eu. Sobre como é que faz para colocar. Eu vou colocar aqui mais R$50 e nós vamos ter 160, 210. Depósito. Eu vou colocar 2 de 3 aqui, eu nem sei que dia é hoje. Lista de desejos não tem nada. E agora nós vamos para o último binder, que é o das dívidas. E aqui a porca torce o rato. 650 e 70 e 80. Vamos aqui. 680 é a prestação do apartamento. Pra quem não sabe, nós compramos um apartamento. Eu moro numa casa, mas nós compramos um apartamento para os meus pais morarem, porque eles não tinham mais condições de morar onde eles moravam. Sobre 350. Isso aqui é a dívida que... Se você não viu ainda, nós temos também um vídeo de projeto zero dívidas e parcelas do cartão, que vocês entendem melhor a natureza das minhas dívidas, tá? FIES 172, que é a minha prestação mensal do FIES. Dívidas futuras, 120 por mês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. 120 por mês. E aí nós temos aqui. Deixa eu colocar isso aqui em ordem. 360. Eco. Isso tudo são metas, tá, gente? As dívidas futuras, elas englobam IPTU, IPVA, sabe aquelas coisas que você paga normalmente com décimo? Eu tô tentando adiantar pra sobrar alguma coisa do décimo. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que sogro era pra ter Era pra ter alguma coisa pra eu pintar, não? Ou não? Não, eu não fiz nenhum.
Não fiz nenhum pro meu sogro. Tá. Vou fazer. Depósito. 350 dá R$700. 0203. É um dia fictício qualquer. Dívidas futuras já coloquei. Dívida cartão nós temos mais, amortização não vai dar, antecipação de parcelas. Essa é a nossa meta para 450. Nossa meta para esse ano é quitar o FIES, tá? Eu expliquei isso também no projeto Zero Dívidas Parcelas do Cartão. Nós já temos um valor considerável aqui. Aqui, mais 450. Depósito, 2 de 3. Quanto é que é isso aqui? 969 mais 450. 1419. 1419. Tá faltando o carro, né? Cadê o carro? Dívida cartão. Será que eu posso ser? Cadê o carro? Imprevistos, independência, reserva, mesada filhos, serventianos, arrouro, enxoval, lista de desejos, carro novo, tá aqui. Faltou ele. 175. 150, 75. Ok. E é isso, gente. Fizemos nosso cash stuffing. Colocamos todo o nosso dinheiro aqui. Eu acho que eu devo ter errado alguma coisa, mas ao longo do mês a gente vai ver. Escorrendo. Porque eu não gosto de deixar o vídeo muito longo, né? E cash stuffing é um dos vídeos mais longos que a gente tem. E é isso, gente. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fica comigo, fica conosco ao longo do mês. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, um emoji, é muito importante pro canal. Obrigada, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!